Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? Então, preparados para mais um vídeo aqui no canal, na companhia do nosso Mestre Jesus, para que possamos juntos mergulhar nas verdades que há na Bíblia Sagrada? Então, vem comigo para que juntos possamos aprender mais sobre a verdade de Jesus. Aleluia! 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 Então, meus irmãos, antes que a gente comece o vídeo, eu quero apresentar para vocês hoje um participante aqui, uma participação especial do meu amigo e sobrinho Enzo. Olá! Olá! E ele que vai fazer a oração hoje. Então vamos orar para que nosso Mestre Jesus nos auxilie no ensino das Escrituras Sagradas, para que possamos compreender e praticar essas Sagradas Escrituras. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Então, meus irmãos, o tema do vídeo de hoje é a ceia do Mestre Jesus. E nessa ceia eu quero trazer aqui um tema que foi o que me motivou a trazer esse tema hoje, que é um fato bastante polêmico e também uma certa heresia contra Deus, que é o caso da transubstanciação na ceia. Enzo, você sabe o que é transubstanciação? Não. Então eu vou lhe explicar aqui e explicar para os irmãos de casa. A transubstanciação foi algo criado pela Igreja Católica no ano de 1215, que trata-se de, na hora da ceia, eles oram para que o pão, para que a hóstia consagrada, ela se torne realmente carne, ela se torne a própria carne e o vinho ou o suco se torne o próprio sangue do Mestre Jesus. E eu quero trazer isso aqui porque isso é muito grave, meus irmãos. E a ceia, ela não pode ser dessa forma. Eu vou trazer aqui o versículo da Bíblia que eles trazem como para comprovar esse ato deles. Mas eu vou demonstrar para vocês que isso não é verdade. Então, meu amiguinho aqui, meu irmão Enzo, ele vai ler para nós. Abram suas Bíblias, peguem a Bíblia e abram no livro de João. O capítulo é o 6 e o versículo é o 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Muito bem. Então esse é o versículo que eles utilizam para demonstrar essa falsa verdade, essa mentira, para enganar as pessoas, para enganar os irmãos. E eu quero trazer aqui, meus irmãos, a ceia do nosso Mestre Jesus. Eu vou ler para vocês, está no livro de Mateus. O capítulo é o 26. E o versículo é o 26 em diante, que diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Aqui vemos que o fato de Jesus dizer que isso é o corpo e que isso é o sangue é uma metáfora que Jesus colocou. Não que seja realmente o corpo e o sangue, mas são símbolos daquilo que ele queria trazer como a crucificação dele. Então, meus irmãos, eu quero que vocês se atentem a isso. Se a sua igreja, ela trata a ceia dessa forma, como se fosse a carne e o sangue realmente, e não apenas um símbolo, então eu peço que vocês fiquem alerta e se afastem disso, porque isso não é do agrado de Deus, isso vai contra a vontade de Deus. Isso é uma heresia tremenda. E essa heresia da Igreja Católica, ela tem se espalhado para algumas igrejas também evangélicas.
E isso é o que entristece o meu coração e foi o que me motivou a trazer esse vídeo urgentemente aqui no canal. E também, mais sobre a ceia do Mestre Jesus, eu quero que vocês vão agora no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. E o versículo é o 27, que diz o seguinte: Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Mestre, indignamente será réu do corpo e do sangue do Mestre. Esse versículo, meus irmãos, ele alerta para todo aquele que vai tomar a ceia, para que não esteja indigno, impuro. E o que seria isso? Não diz na Bíblia que tem que ser batizado para tomar a ceia, mas é algo que é recomendado fazer, porque para tomar a ceia, você tem que ter a noção de que a ceia representa o sacrifício, a morte do nosso Mestre Jesus. E é importante você estar de acordo com a vontade de Deus, que você não esteja em pecado, porque você não pode tomar a ceia sendo que você está no seu coração com ódio do seu próprio irmão. Você não pode tomar a ceia sendo que você adultera, sendo que você comete mentira, sendo que você faz o mal. Então é preciso se atentar a isso, meus irmãos. A ceia do Mestre Jesus é algo muito, muito importante de se fazer, mas precisamos fazer de forma que estejamos puros. É claro que não vamos ser perfeitos, mas que estejamos o mais corretos, andando o mais possivelmente retos na palavra de Deus. E é por isso se atentar a isso, porque a palavra de Deus vai dizer: todo aquele que toma a ceia indignamente sofrerá as consequências. E essas consequências podem ser por doenças, pode ser por sofrimentos ou qualquer outras coisas. Então, é isso que eu quero trazer aqui. E também, meus irmãos, eu quero trazer aqui os elementos da ceia do Mestre Jesus, que é o pão e o suco de uva, que é o cálice. E eu quero trazer aqui a confirmação de que tanto o pão como o suco de uva, eles são puros, mas para que o pão seja realmente representado como o corpo de Cristo, ele não pode ter fermento. E para que o cálice tenha o sangue de Cristo como um símbolo também, é preciso que seja o suco de uva. Por que isso? Porque o Mestre Jesus, ele não tem pecado. E como esses símbolos representam o Mestre Jesus, representam o seu sacrifício, o pão, ele precisa ser sem fermento, porque na Bíblia veremos muitas vezes o fermento ser representado como o pecado. Então o pão precisa ser sem fermento e tem que ser suco de uva, não pode ser vinho, porque o vinho é o suco de uva fermentado. Então eu quero trazer aqui a palavra de Deus confirmando isto, porque a primeira Páscoa, ela foi designada por Deus a Moisés e ele colocou todas as regras. E vemos que quando o Mestre Jesus foi fazer a ceia, ele fez no período da Páscoa, no período da festa dos pães asmos, que foi determinada por Deus. Então, naquele período, não se podia utilizar nada com fermento durante 7 dias. Então, é por isso que confirma que era pão sem fermento e que era suco de uva e não vinho. E então, eu peço que vocês abram no livro de Êxodo, capítulo 12, versículos de 18 a 20, que diz o seguinte: Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde comereis pães asmos até a tarde do dia 20 e 1 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães asmos, que pães asmos são pães sem fermento. Então isso é o que comprova que era pão sem fermento e que deve também ser hoje em dia, e que é suco de uva e não vinho. Agora, meu irmão Enzo, você sabe o que significa o pão da ceia e o suco de uva? Não. Não? Então também eu quero trazer aqui esses significados, porque
O fato de muitos dizerem que o pão é realmente a carne e que o suco é realmente o sangue, como heresia, na verdade, Jesus quis dizer que todo aquele que comer do pão, ou seja, aquele que vai sofrer por Jesus, o pão representa o corpo de Cristo. Ele mesmo disse que o pão é o corpo, é o pão da vida. O corpo é o sofrimento que o Mestre Jesus, ele passou por nós e que nós devemos passar por ele. Então é isso que representa comer da carne, mas sofrer da mesma forma que ele sofreu. E todo aquele que bebe seu sangue. E o que é beber o sangue? É se manter firme na aliança com Deus. Porque o sangue, ele é uma confirmação, ele é a assinatura da aliança. E é por isso, é como se fosse um pacto de sangue, é a aliança com Deus, o sangue. O sangue, ele sela a aliança. Então é por isso, devemos sofrer pelo Mestre Jesus, devemos permanecer, perseverar e obedecer à sua lei, seguir os mesmos passos que ele seguiu. Porque isso é que é o importante, isso é que é o corpo, a carne e que é o sangue, o suco de uva. Não, nada a ver de o corpo ser transformado realmente em carne, o pão ser realmente em carne e o suco ser realmente o sangue. Isso é uma heresia tremenda, que vocês devem ter cuidado. Se afastem dessas doutrinas satânicas e diabólicas que são espalhadas em muitas igrejas por aí. Então, meus irmãos, esse foi o ensino do vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado vocês a saírem do engano, da mentira, das farsas, para que vocês se atentem ao que fazem, tanto na sua igreja como em outras igrejas, porque isso é um absurdo tremendo, isso é contra a palavra de Deus. E assim como Jesus disse que ele era a porta, não significa que ele seja a porta. Não significa dizer que também, porque Jesus disse que ele era o pão da vida, que Jesus é um pão. Ou que ele é uma videira, como ele falou. Mas que isso são tudo metáforas, são representações, são simbologias. E não realmente, literalmente, aquilo que ele falou. Então, meus irmãos, eu fico por aqui. Quero agradecer a participação do meu amigo e irmão Enzo aqui no canal. Espero que também vocês possam ter gostado da presença dele aqui. É um novo seguidor do Mestre Jesus e que vai perseverar na fé do Mestre Jesus, assim como vocês também. Então eu fico por aqui. Que a gente esteja aqui em mais um vídeo do canal, se assim o nosso Deus Todo-Poderoso Yahuwá nos permitir. Em nome de Jesus. Ficamos por aqui. Pode agradecer o pessoal. Tchau. Então, Vamos até lá, a pai. próxima. Até a próxima. Se assim o nosso Deus permitir. Amém. Até a